Daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o cantor PV Melo. Agora, nosso entrevistado é Padre Manuel Henrique de Melo Santana. Ele que vem nos falar de outro assunto, mas vamos começar sobre um assunto bastante relevante também, que o Padre Manuel Henrique lhe foi otorgado o Prêmio de Direitos Humanos pelo governo do Estado. Ele vai receber esse prêmio no decorrer desse ano ainda. E é o primeiro assunto, Padre, que nós vamos conversar a respeito disso. Como é que o senhor se sente na condição de homenageado e contemplado com o Prêmio de Direitos Humanos 2019 do governo do Estado? Eu me sinto honrado e agradecido, né? Tanta gente que há em Alagoas que trabalha pela sociedade, pelos seus irmãos e me escolheram, eu fico agradecido, né? Honrado pelo título. O meu trabalho tem a ver com isso aí, né? Até agora eu recebi também uma comenda da mãe Marcelina, do Quebra, né? Do lado de Jaraguá. E aí, por conta disso, aí me colocaram nesse prêmio. Eu agradeço muitíssimo a quem recebi a visita de alguns membros do Conselho Estadual. Mirabel era um deles também, estava lá. Então eu agradeço, Flávio. Muito agradecido mesmo. Já foi marcada a data para a entrega do prêmio? Dia 6 de dezembro. Não tem ainda o local marcado, mas vai ser no dia 6 de dezembro. Outro assunto agora. Amanhã, juntamente com o professor Álvaro Queiroz, o senhor é um dos palestrantes do Chá de Memória, né, que é organizado pelo Arquivo Público de Alagoas e que vai falar vocês vão falar sobre os 200 anos da paróquia da Catedral de Maceió. Isso dentro de uma programação mais ampla sobre a história da Igreja Católica aqui no Estado. Aí, primeira pergunta básica, como é que surgiu a paróquia da Catedral de Maceió? Ela surgiu com o crescimento da cidade de Maceió. Era ainda o século XIX, inclusive Pedro II foi quem inaugurou a Catedral de Maceió. E ela foi um projeto antigo, onde os irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que ainda hoje existe, são aqueles que se vestem de roupa vermelha, estão na catedral nos dias de cerimônia. Foram eles que assumiram a construção. É claro que uma igreja daquele tamanho, você pode imaginar o que deve ter envidado de esforços, de sacrifício, de gastos públicos para que se tivesse aquela igreja daquele porte, porque também era a catedral, né? Primeiramente, não era ali, era uma igreja pequena, igreja de um outro santo, né? Que finalmente termina cedendo o seu lugar para a Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres. Essa ideia de prazeres vem por conta de Recife. Era o tempo da invasão dos holandeses e muitas vezes se viu Nossa Senhora como aquela que intermediava com milagres, com vitórias nas batalhas das guerras havidas entre holandeses e brasileiros. Então, foi isso que deu ideia à igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. E aqui interessante, nós temos a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, que fica ali na praça da igreja da Catedral, na praça Pedro II, onde fica a Assembleia Legislativa também, e a poucos metros de distância temos a Praça dos Martírios e a Igreja dos Martírios. Um contraste, um oposto. Mas aí é interessante o trabalho dos negros, né? Foram os negros que trabalharam para fazer aquela igreja, como a Igreja do Rosário, a Igreja do Livramento também, São Benedito. Quer dizer, inclusive você vê que é um santo negro, né? Quer dizer, só podia ter sido feito mesmo pelos negros que moravam aqui, africanos, mas alguns deles tinham bens.
tinham sido alforriados e traziam bens consigo. E eles se juntavam, tinham uma Irmandade de São Benedito, eu me lembro dela ainda. Padre Sarmento foi quem extinguiu, não havia mais condições. Havia a Irmandade do Livramento também. Então são coisas históricas de gente que tinha poder e dinheiro e construíram as suas igrejas. Mas, padre, por que Igreja dos Martírios? Por causa de Jesus Cristo, né? O martírio da paixão e morte de Jesus, e combinando com o sofrimento dos negros, né? Que também passavam por muitos sofrimentos, castigos que eram dados a eles pelos seus senhores. E então isso aí tudo juntou a ideia da Igreja dos Martírios, que é uma igreja bonita. Basta ver que os azulejos daquela igreja são portugueses, de tal maneira que você não pode nem cuidar de fazer uma manutenção, porque tem que ter cuidado histórico do patrimônio histórico, porque é uma igreja de azulejos portugueses, vindos de lá. Com relação ainda à paróquia da Catedral de Maceió, o que é que o senhor poderia nos dizer de relevante que tenha relacionado a essa paróquia ao longo desses 200 anos de existência? Bom, por ali passaram os bispos de Alagoas, né? Porque durante um certo tempo havia bispo em Maceió e só. A outra diocese que estava ligada a Maceió era a diocese de Aracaju. Somente depois é que aparece a diocese de Penedo e, mais tarde, a diocese de Palmeira dos Índios, mas ligadas ainda à catedral. Por ali passaram alguns bispos, que você deve ter conhecido alguns, como eu conheci Dom Ranulfo, antes de Dom Adelmo Machado, depois Dom Miguel Câmara, Dom Frei Eliseu, que veio como auxiliar de Dom Adelmo e de Dom Miguel, e depois veio também Dom José Carlos, que antecedeu a Dom José Carlos, antecedeu a Dom Edivaldo. Edivaldo é o último que veio antes de do atual arcebispo. Do atual arcebispo. Então foram esses. Então, na catedral, a importância maior é o lugar, é a igreja do bispo. O nome catedral vem da palavra cátedra. Ali existe uma cadeira chamada cátedra, que é o lugar especial onde o bispo se senta. E onde ele se senta, sobretudo, nos lugares, nos momentos de celebração. É ali que ele fica, de maneira bem vestida, nas celebrações solenes. A catedral viu muitas celebrações solenes, pontificais, de muita pompa, onde o bispo ficava na sua cadeira enquanto os padres celebravam no altar. Lembrei agora que o nome do arcebispo atual é Dom Antônio Muniz. Dom Antônio Muniz, né? Agradecemos a participação aqui nesta edição de Conjuntura do padre Manuel Henrique Santana, lembrando que amanhã, às 4 da tarde, no Arquivo Público de Alagoas, que fica no bairro de Jaraguá, ele e o professor Álvaro Queiroz vão falar a respeito dos 200 anos da paróquia da Catedral de Maceió. A gente vai ao intervalo e na volta a gente conversa então com o cantor PV Melo. Até já.